propõe. Uma das características interessantes, quando a gente pensa numa religiosidade separada do evangelho, é que a religiosidade ela gera em nós cansaço, ela gera em nós amargura, ela gera em nós uma arrogância, um orgulho, ela gera em nós um peso. A gente fica o tempo todo se comparando, o tempo todo julgando os outros, o tempo todo tentando se provar, se auto-justificar pela nossa justiça própria. E isso cansa, e isso nos deixa desgastado, e isso nos faz nos distanciar das pessoas. E uma característica do evangelho é que o evangelho, ele, ao mesmo tempo que ele nos tira da nossa zona de conforto, porque ele revela que nós somos mais pecadores do que a gente gostaria de admitir, ao mesmo tempo o evangelho ele nos alivia, ele tira o peso de ficar tentando se provar o tempo todo, ele tira o peso da gente ficar tentando se auto-justificar o tempo todo e se declarar justo diante do universo. E o que a gente vem falando é que tanto a religiosidade como o secularismo fazem isso, porque quando eu tiro Deus do centro da minha espiritualidade, então todos os tipos de espiritualidade, na verdade, mesmo a espiritualidade secular, ela faz com que a gente tente se provar o tempo todo. Eu tenho que provar para o universo que eu mereço existir. Eu tenho que provar para o universo, eu tento buscar a minha descoberta de identidade, minha descoberta de propósito, quem eu sou, por que eu existo, através de o tempo todo ficar me provando, me auto-justificando diante do universo, ou diante de Deus, ou diante do que você quer chamar. O tema da nossa reflexão esta manhã é o paradoxo da alegria, porque o evangelho ele não só nos resgata de nós mesmos nesse sentido, mas ele também gera descanso. Ele também gera alegria. E um dos meus, talvez, textos favoritos do Novo Testamento do apóstolo Paulo é a carta que Paulo escreve aos Filipenses, porque a carta de Filipenses é um tratado sobre alegria. A carta de Filipenses é um tratado que vai nos responder o que muitos de nós estamos perguntando no nosso tempo sobre a alegria. Então, eu tenho falado sobre isso como a geração, especialmente os millennials, estavam dizendo, ou pelo menos, eu não diria só que é uma questão da geração, mas é uma questão da época, um período da época, né? Então, a gente estava no começo dos anos 2000, especialmente ali 2007 até 2010, 2015, até alguns anos atrás, todo mundo perguntando qual é o meu propósito de vida. E aí, tentando achar o seu propósito. Eu trabalhava até pouco tempo atrás dando cursos de imersão. A Roberta participou de um desses cursos. E a gente viu muitas pessoas vindo fazer uma imersão de inglês. E o objetivo daquela pessoa não era necessariamente aprender inglês, mas as pessoas estavam dizendo, olha, faz anos que eu não tirava tempo para mim mesmo, que eu não ficava um tempo focando e investindo em mim, que fosse uma coisa para mim, não fosse só para o trabalho, e esse tempo para mim também está sendo um tempo para eu repensar no meu propósito. Então muitas pessoas estavam deixando o mundo corporativo para seguir uma carreira de coaching, ou para ir para o terceiro setor, ou para tentar alguma outra coisa, porque eles estavam dizendo, eu não aguento mais o mundo corporativo, tem que ter alguma outra coisa para mim. Então foram pessoas que chegaram lá, pessoas que conseguiram atingir, né, os seus sonhos de quando lá atrás foram para uma faculdade. Agora, o período que nós estamos vivendo, a pergunta talvez não é tanto qual é o meu propósito, mas a pergunta é mais quem sou eu, né? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Então, eu estou tentando entender a minha identidade, o meu lugar, o que é essa questão de identidade. E em tudo isso, a grande busca que as pessoas têm no final das contas é como é que eu posso ser feliz nessa vida? Como é que eu posso ter uma vida de felicidade? Como é que eu posso experimentar alegria? E por isso que Paulo vai ser importante, o texto de Filipenses é importante para a gente, mesmo que a gente não vai trabalhar o livro inteiro. Hoje a gente só vai trabalhar uma pincelada um pouquinho do que Paulo fala sobre esse texto, porque eu acredito que Filipenses ele vai cobrir muitas dessas coisas, e ao mesmo tempo Filipenses vai falar sobre alegria sem ser um texto de autoajuda. Ele não nos dá respostas simples, e ele vai nos tirar do convencional quando a gente olha para Paulo, né? Então, essa busca, essa visão bíblica da alegria, na verdade, ele vai trazer alguns paradoxos, porque ele vai tirar-nos do pensamento convencional, ele é contracultural, o que Paulo vai nos propor, e ao mesmo tempo ele vai nos trazer novos paradigmas do que é de fato uma vida de alegria,
que é superior a que nós podemos encontrar na mera religiosidade ou no secularismo. Quando olhamos para a nossa história, nós vamos ver que o mundo, a cultura ocidental, da qual de alguma forma nós fazemos parte, dependendo de quem vai analisar, né, o mundo vai dizer se nós somos ocidentais ou não, ou agora a gente tem uma outra expressão para refletir isso, mas a gente é muito influenciado por Hollywood, a gente é influenciado pelos autores que construíram o pensamento ocidental, e quando olhamos isso, nós vamos ver como o pensamento ocidental muda a nossa visão de mundo. No século XIX, por exemplo, quando Darwin escreveu o livro Evolução das Espécies, Darwin não estava necessariamente argumentando, em primeiro momento, contra a existência de Deus, mas estava dizendo que Deus é desnecessário para entender a criação. Então, não precisamos dele para entender a criação, mas ainda havia um senso comum que precisamos de Deus para entender a moral, para entender o sentido das coisas. Mas com o tempo, o que começou a se pensar foi, se nós não precisamos de Deus para entender a criação, nós também não precisamos de Deus para entender as discussões de sentido, as discussões morais. Então, as discussões sobre Deus, ela passa a ser algo de esfera privada, não de esfera pública, mas de foro íntimo e foro pessoal. E quando o mundo chegou nessa conclusão, né, o mundo acadêmico e o espaço público chegou nessa conclusão, Nietzsche, ele está dizendo, olha, se Deus é desnecessário para a existência do mundo, e ele é desnecessário para qualquer coisa, então, o que sobra para nós? E foi quando ele escreveu o seu famoso livro Assim Falou Zaraustra, e ele faz um diálogo, ele faz um monólogo, melhor dizendo, do homem louco que chega lá no meio da história, e esse homem louco começa com esse discurso, onde ele diz, não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus, não sentimos o cheiro da putrefação divina, os deuses também apodrecem, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos, como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos, o mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiadamente grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa deste ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Deus está morto e fomos nós que o matamos. Como nós, assassinos dos assassinos, vamos consolar a nós mesmos. Então, para Nietzsche, a grande consequência dessa ação é o que o próprio Nietzsche vai chamar de niilismo. A palavra niilismo vem de nihilo, que quer dizer vazio ou do nada. Em outras palavras, a morte de Deus traz um vazio existencial para o homem, e esse vazio tenta ser substituído por qualquer coisa que prometa nos preencher. O homem se torna vazio e isso tira de nós o sentido da vida. O próprio Nietzsche, eu falei aqui algumas semanas atrás, ele é internado aos cerca de 47 anos de idade, 2 anos antes de morrer, porque ele entra numa crise existencial de experiências que ele tinha tido na adolescência, que eram experiências espirituais com Deus, e ao mesmo tempo sem entender o mundo que estávamos vivendo, e ele entra numa crise existencial. Agora, as implicações que Nietzsche apregoou influenciou muitos outros pensadores, por exemplo, Jean-Paul Sartre,